Então, desacelera alguma calamidade? Não. Apenas não perde aquele vigor. Né? Primeira coisa. Segundo, o consumo aqui não tem jeito. Imaginar que o crédito ao consumo continue crescendo 20%, 30% ao ano, basta pegar endividamento das famílias, etc. Não dá pé. Então, outro elemento de esgotamento. Terceiro, o investimento público não se recuperou, piorou no atual governo, com relação ao anterior, o que é muito dizer, e o investimento privado comprometido pela desaceleração industrial. Então, acabou aquele ciclo. Isso aí estava, em 2010 estava claríssimo o que ia acontecer, claríssimo. Eu mesmo disse isso muito, mas, na verdade, o Brasil estava anestesiado. Inclusive a imprensa, colunistas, etc., anestesiados com essa história, de que, sabe, aquele modelo, etc., ia ser permanente, aquela euforia e tudo mais. E pegou o atual governo. Que qualquer que fosse o governo, como eu disse na abertura, teria pego essa herança, não tem dúvida nenhuma, e seria um ônus tremendo. Agora, o que aconteceu de fato? É que o atual governo não soube e não pôde, não é só não pôde, nem só não soube, fazer uma política para enfrentar essa situação. Né? Isso é essencial. Como sair? Porque o problema não é tanto acabar o ciclo, o problema é como reabrir outro e não ficar numa espiral para baixo. E, evidentemente, o governo não tem um governo preparado para isso. Nem com liderança, nem visão, capacidade para antecipar acontecimentos e tudo mais. De alguma maneira, se confirmou o modelo anterior. Chegou a se confirmar, reduzindo impostos sobre produtos de consumo, como automóvel, né? E empurrando com a barriga a situação. Meio perplexo com a herança recebida. Não é coincidência que, terminado o segundo ano de governo, o terceiro e o quarto foram destinados à campanha eleitoral. O governo que é bom. Né? 2 anos de perplexidade, 2 anos de campanha. Então, mas vamos ver aí direito isso. O que aconteceu? Por exemplo, investimento público. Eu já disse, o Brasil é o país, faz parte dos 10 últimos do mundo em investimento em infraestrutura. Não é em termos absolutos, é em termos relativos ao PIB, né? A sua produção. Não dá para comparar o Brasil com o Uruguai. Eu tenho que pegar em termos relativos. Bom, o investimento público continuou lá embaixo. Por quê? Por falta de dinheiro? Não, não é verdade. Alguns gostam de dizer, não, falta poupança, isso é besteira. Ele não consegue investir. Essa é a história. Nem fazer parcerias público-privadas, que também é uma maneira de investir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no governo de São Paulo, nós fizemos 6 concessões de estradas. Mudamos o modelo, que foi desenhado na época do Covas. Nós mudamos o modelo, ou seja, a concorrência foi em torno do pedágio e não da outorga, quer dizer, do pagamento que a empresa que quer ser concessionária oferece, chama outorga. Né? Antes a variável era outorga e o pedágio era fixo, estudado. Tá? Nós invertemos isso. A outorga ficou variável, a outorga fixa e a tarifa variável. Mas para vocês terem uma ideia, essas 6 estradas renderam para o Tesouro, para gastar em transportes, 5,5 bi. E 8,5 bi de investimentos. Ou seja, 14 bilhões. Pode ser moleza fazer, sinceramente. Moleza. Não deu muito trabalho. Você entende? Com meia dúzia de gente boa, fizemos isso. O governo federal fez a concessão de algumas estradas, inclusive de São Paulo. Como é que chama aquela que vai para Minas? A Fernão Dias, e a que vai para o Sul, Regis Bittencourt, que tem um número que eu nunca... sou um desastre para lembrar. 116. Aí eu não sei nunca o número. E, só que fizeram, para dizer que era diferente de São Paulo, fizeram sem exigência de investimentos, sem outorga e com pedágio lá embaixo. Algumas estradas nem pedágio tinha. Resultado, não houve investimento. As empresas burlaram, não cumpriram
as coisas. Eu estou dando um exemplo, porque com essas BRs todas na mão, nós teríamos feito miséria em matéria de concessões, tá certo? Ou, inclusive, dá para os governos fazerem. Tem uma BR que vai para, eu não sei o número também, que vai para, qual é a capital do Mato Grosso do Sul? Campo Grande, São Paulo. A parte de São Paulo está ótima, né, porque é do Estado, mas tem um trecho lá que é federal. E o governo federal não quis dar para o governador. Podia ter dado, ele faz a licitação, etc. Tal. Mas não fizeram isso, tudo centralizado. Resultado, não teve investimento em estrada. Depois, quando quiseram fazer investimento em uma nova rodada, a anterior não deu certo, começaram fixando a taxa de lucro das empresas. O que é um absurdo. Porque, claro, que você chega, quando nós fizemos essas concessões, você calcula qual é a taxa de retorno. Nós baixamos muito a taxa de retorno. Mas não é uma medida administrativa, são parâmetros. A outorga, você exige, tá certo? Os investimentos que você exige e tal. Agora, se a concessionária é eficiente e descobre maneiras de reduzir custos ainda, é sorte dela. Isso é o capitalismo, ou não? Ou em qualquer economia devia ser assim. É inovação. O sujeito inova porque acha que vai ganhar. Se eu impedir isso, como é que eu vou tabelar lucro? É um absurdo. O resultado, perderam mais um ano. Parece brincadeira. Por isso que eu disse que é a capacidade de transformar facilidade em dificuldade. Precisa ter muito talento para isso. Na vida pública isso existe muito. Mas não é só, inclusive não é só o PT, não. Está cheio por todo lado. É uma doença no Brasil. Mas aí, no caso, é especialmente notável. Né? Porque, poxa, faz o diabo das concessões, etc. Juro baixo, que é bom. No ano passado ainda era baixo. Né? Porque isso barateia. Isso aumenta o preço da outorga. Enfim, o principal inimigo da boa concessão é o juro alto, porque o sujeito se financia naquilo, não é o concessionário, é o parâmetro. Agora, esse é um exemplo típico. Tem outro, que não é bem infraestrutura, mas é um caso que envolve insumos básicos e envolve dinheiro, inclusive receita para o governo, que é o petróleo. Na época do Fernando Henrique, você quer fazer algum anúncio? Estou vendo vocês inquietos aí, me distrai, por isso então é melhor resolver o assunto. Eu era anunciar o prefeito Nosso amigo. Não, aqui tinha mais alguns que chegaram depois. O Mário Moura, representando a Marinha Lúcia Âmara. Rubens Gomes, secretário de Desenvolvimento, representando o prefeito de Itu. Ah, está lá? Muito bem. Agradeço a presença e o prefeito Palmeiras, que já havíamos anunciado. E tu, você? Aquela área que nós demos lá para a prefeitura deve estar bem aproveitada. 500 mil metros quadrados, de graça para a prefeitura de Itu. 1 milhão de metros quadrados. 1 milhão? Eu achava que era 500 mil. Você vai me perdoar, não quero ser cabotino, mas é o tipo da ação que era transformar facilidade em mais facilidade, sem dar nó em pingo d'água. Nós temos com a PPP pronto, já licitado. Ótimo. Devemos começar agora já, estamos com 300 empresas cadastradas, devemos começar o ano que vem já a implantação do definitivo do processo. Bom, mas eu dizia, no caso do petróleo, o petróleo é o seguinte, na Constituinte, eliminou-se um dispositivo que tinha sido criado até no governo Geisel, que era muito nacionalista, mas abria para concessões do petróleo. Eu me lembro, inclusive, qual era a expressão que eu usava. Teoricamente, acabava o monopólio da Petrobras, ou seja, o poço não precisa ser da Petrobras. E no governo Fernando Henrique mudamos a Constituição para permitir que pudesse ser privado também. E fizeram-se concessões, que são um bom negócio. Porque eu ajudei a montar esse esquema e ninguém pode me acusar de não ser fiscalista. Eu sou fiscalista. Equilíbrio de gasto, cobrar, fazer, etc. E as participações especiais e os royalties permitem, não é que deve-se fazer isso, está se fazendo, mas capturar até 80% da receita de imposto. Então, o governo controla. Tá certo? Se puder alguém fazer, ele tem esse poder, não é que vai exercê-lo, mas tem poder. Muito bem.
o pré-sal foi descoberto por causa dessas concessões. Esse Ike Batista começou na época do Fernando Henrique, na verdade, com concessões. A ideia é descobrir, aí fica, onde tem petróleo, não tem que ter, não é só chegar e furar, tem que descobrir o petróleo. Isso envolve gastos incertos, né? Sempre é uma atividade arriscada. Muito bem. E estava lá esse esquema que andou bem. Aí mudou-se para regime de partilha. Por quê? Não sei. Eu me lembro quando eu era líder estudantil, eu era presidente da UNE, há muitos anos, não vou nem dizer quando, mas tinha o Centro Popular de Cultura, que renovou a música, o teatro e o cinema no Brasil. É impressionante, vocês virem os nomes, era tudo de lá. E do meu tempo. E aí tinha uma peça que era o Alto dos 99%, que era um estudo crítico, uma análise crítica do ensino no Brasil. Era super radical. E então tinha uma aula de história e o professor era um velhinho, nenhum preconceito contra velhinho, a gente vai chegando lá. Mas é que era o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era o nosso adversário, o Calmon. E ele era professor de história. Então fizemos um sujeito que parecia o Calmon dando aula. E aí ele chegava lá numa aula de história e falava, perguntava para os alunos quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial. E aí ninguém sabia. Todo mundo, e agora? Ele falava, não se preocupe, falava com voz assim, não se preocupe, não houve causa. Os japoneses atacaram de surpresa. Os mais velhos sabem que os japoneses, e também por causa do filme, invadiram Pearl Harbor, né? Que bombardearam Pearl Harbor e tal. Mas tem certo, mas eu acho graça nisso, porque tem certas coisas muito importantes que não tem causa. Você diz, mas por que fez isso? Não sei. Tá certo? Por que fizeram a mudança para o regime de partilha? Não sei. Se o outro era forte só para dizer que era nacional, etc., mas já era. Né? O que é o regime de partilha? Você participa da produção, tá certo? O Estado. E a Petrobras, enxerga a Petrobras em todos os novos postos. Precisa ter dinheiro para isso, precisa ter capacidade administrativa. Para quê? Resultado, nós eu digo os contribuintes todos, que enfiar 150 bilhões de reais na Petrobras. Fizeram um jogo contábil aí para não dizer que isso era déficit, mas na prática foi assim. E ela não tem capacidade administrativa. Resultado, abriu crise na Petrobras. Para quê? Não sei se vocês entendem bem, que é transformar facilidade em dificuldade. Criou uma dificuldade na área do petróleo que não existia. Sem falar daquela coisa eufórica, né, de pré-sal. Eu me lembro no Rio de Janeiro, eu estava com um amigo meu, Márcio Fortes, no elevador. Entramos, aí um carinha lá, acho que era ascensorista, falou, como é, seu Márcio? E o dinheirinho nosso para o pré-sal? Eu também quero. Né? Era um pouco assim, criou aquele folclore. No Rio, então, a área mais produtora, e todo mundo ia ter o seu dinheirozinho do pré-sal. Então, esses foram nós em pingo d'água sendo dados, tá certo? Vocês querem um exemplo? Eu me referi à questão dos investimentos, não percamos isso de vista. Código de mineração. Precisa ter um novo código de mineração. Eu já não gosto, quando começa a coisa de código, isso e aquilo. Foi anunciado em 2009. Anunciado, vai ter um código de mineração. E não saiu o código. O que acontece? Quem atua em mineração faz o quê? Faz corrida antes que mude, ou não? Pedir licença para lavras, isso e aquilo, que é de graça. Então aí tiveram que fazer o quê? Suspender a concessão. Em 2011 suspenderam. O resultado, perdeu 20 bilhões de investimentos. E o diabo do código não saiu. Até hoje. Vocês entendem? É um negócio. Tem que fazer alguma mudança? Faz. Né? Da noite para o dia. Prepara. Não precisa ficar fazendo seminário para isso. E, mais ainda, agora vem com o negócio do código. E é óbvio que agora vai vir a mesma folia com relação aos royalties do petróleo, vai vir para os royalties da mineração. É óbvio que vai aumentar. Você tem município precisando de dinheiro, Estado, etc. Vão querer morder nisso. E também os não produtores. Porque a coisa do petróleo, o negócio do royalties foi outra, do petróleo foi também assim. Eu ainda era governador, fui chamado a uma reunião,
no Alvorada, no domingo, com o governador do Espírito Santo, da Bahia, perdão, do Rio, e eu. E aí estava lá o ministro Lobão, o ministro da Dilma, o ministro Jobim, que era da Defesa, mas esse ficou do meu lado. E apresentou a ideia dos royalties distribuir para estados não produtores. Eu falei, isso aqui é uma loucura. Você vai para o Congresso, como é que vocês vão distribuir? Pelo esquema do Fundo de Participação dos Estados, que é 90% Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e o resto. Né? E o Rio, o governador do Rio brigando, porque também não queria que tirasse dele. Mas, enfim. E no final, eles introduziram esse negócio dos royalties. Eles introduziram. Na reunião, eu convenci o Lula. Eu falei, olha, é uma loucura isso. Eles falaram, então não vamos botar esse negócio. Mas aí, no dia seguinte, o PMDB recolocou para o Lobão, não sei se você sabia do PMDB. E aí, botou de novo, e deu no que deu, vocês viram. Uma coisa incontrolável. Quer dizer, um problema que não existia. Podia, que tem que mexer na coisa. Tem municípios que entopem de dinheiro, ilumina a praia. Eu vi no Rio de Janeiro em campanha, praia iluminada. Convenhamos, devia fazer uma lei proibindo postes nas praias, vocês concordam? Praia não é para ser iluminada. Pode ter no máximo do lado de um hotel, uma coisa assim. Mas não se investe isso direito. Tinha que ter... Vocês viram em algum lugar vinculação com investimento? Não. Tá certo? É para torrar mesmo o consumo. O que é um absurdo, porque é uma riqueza natural. Mas, enfim, esse era o problema verdadeiro. Isso não foi enfrentado. Bom, esses exemplos que eu estou dando, eles se espalham, mesmo da energia elétrica. Hoje, o setor realmente tomou um choque e está traumatizado, a energia elétrica. Tinha cartórios tipo CESP, como é que chama? CEMIG, isso e aquilo, que vem dos anos 60, 70, que investiram muito, porque na época o governo federal empurrava essas empresas para pegarem dinheiro lá fora. Por quê? Para ter dólar. Tá certo? A empresa vai, a CESP ia pegar um crédito no exterior. Não podia pegar aqui? Podia, mas isso não trazia dólar. Se endividaram, teve maxi desvalorizações, quebrou as empresas. Aí elas foram descarregando na tarifa. Além do mais, a tarifa era reprimida por causa da inflação, tinha um prejuízo, enfim. O fato é que até hoje, nas tarifas de energia elétrica, tem esses custos.